Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados por Sean Rain, autor e também fundador e diretor-gerente do China Market Research Group. Obrigado por participar do programa. É um verdadeiro prazer estar aqui, Glenn. Gostei muito de vários dos seus convidados anteriores, como Jeffrey Sachs e John Mearsheimer, então é uma honra estar aqui. Obrigado por me dar a oportunidade de oferecer uma perspectiva diferente da de muitos dos meus compatriotas, já que tenho vivido na China durante a maior parte dos últimos 28 ou 29 anos. Talvez eu tenha uma visão um pouco diferente daquela que normalmente se ouve na mídia tradicional. Agradeço por isso. E, novamente, os especialistas em China, de 10 anos atrás, a China de 2016, estavam observando um país muito diferente. Não é mais a mesma China. É possível ver as tecnologias mudando rapidamente, a China mudando rapidamente e, de fato, o mundo mudando rapidamente também. Por isso, achei que uma boa pergunta inicial seria: quais você vê como as principais oportunidades e desafios nesta fase do desenvolvimento econômico da China? Porque, mais uma vez, a economia é muito diferente do que era há 10 anos. Sim, esse é um ótimo ponto. Acho que a China de 2016 e a China de 2026 são completamente diferentes. E vou responder à sua pergunta sobre alguns dos desafios, como o setor imobiliário, a ansiedade do consumidor e a bomba demográfica. Há, sem dúvida, alguns problemas enfrentando a economia. Mas acho que quando você assiste a muitos outros programas, como o China File da Asia Society, eles trazem muitos especialistas em China. Eles convidam pessoas da Europa ou dos Estados Unidos que viveram na China por 10 ou 15 anos, talvez até mais. Mas é o seguinte, Glenn, muitas dessas pessoas deixaram a China em 2015 ou 2016 e quase não voltaram. Você vê alguém como Jeremy Goldkorn, que fez o podcast Sinica. Não tenho certeza se ele voltou nos últimos 10 anos. Bill Bishop só voltou uma ou duas vezes nos últimos anos. Então acho que uma das coisas que está acontecendo, Glenn, é que líderes políticos e empresários do mundo ocidental estão sendo influenciados por pessoas com informações desatualizadas. Quando você olha para a economia agora, apenas um ano atrás, em janeiro de 2025, eu estava me reunindo com alguns dos homens mais ricos do mundo, bilionários de fundos de hedge, CEOs de empresas da Fortune 500. Lembro-me de um que era bastante otimista em relação à China em 2016. Ele me disse no ano passado que a China é um país inviável para investimentos e que nunca mais investiria lá, porque as informações que ele tem recebido, na minha opinião, estão desatualizadas. E se você observar, Glenn, no ano passado, os mercados acionários chineses foram os segundos de melhor desempenho no mundo, atrás apenas dos coreanos. Subiram quase 30%. Então, o essencial é obter informações reais. Agora, quais são as minhas preocupações em relação à economia? Antes de tudo, estou bastante preocupado com o setor imobiliário. Os preços das moradias caíram de 30% a 40% nas cidades de primeira categoria, e às vezes ainda mais nas cidades de terceira, quarta e quinta categorias. O problema não é uma crise financeira. Não teremos uma situação como a de 2008 ou 2009. Uma crise como a que tivemos nos Estados Unidos, quando bancos como Lehman ou Bear Stearns estavam colapsando e havia uma ameaça financeira sistêmica. O que está acontecendo agora é estagnação, porque, diferente dos Estados Unidos naquela época, a maioria das pessoas na China deu de 50% a 100% de entrada em suas casas. As hipotecas delas não estão debaixo d'água, então não há vendas em pânico. Você não vê pessoas reduzindo os preços em 70% apenas para conseguir vender. O que está acontecendo, Glenn, é que o volume está anêmico. Pode-se ver uma casa entrar no mercado e levar um ano até um ano e meio para ser vendida.
Agora, isso é um problema porque anteriormente, de 30% a 35% da economia estava ligada ao setor imobiliário nos anos 2010. Então, o primeiro problema que estamos enfrentando é que, como grande parte da riqueza chinesa está presa em imóveis, as pessoas não se sentem tão ricas, e é por isso que não estão saindo para gastar. Mas a questão maior é essa ansiedade generalizada que está atingindo o país. Alguns dos grandes investidores e empreendedores não estão investindo. Eles não estão abrindo empresas como faziam nos anos 2000 e 2010. Isso, para mim, Glenn, é o maior problema. Precisamos reconstruir a confiança do consumidor chinês. Porque, mais uma vez, as famílias chinesas estão sentadas sobre 20 trilhões de dólares em poupança. As pessoas lá não são pobres. Elas não estão em pânico. Não há uma ameaça financeira sistêmica, mas elas estão segurando dinheiro e não gastando. Esse é o problema que a China precisa resolver, porque isso tem um efeito em espiral sobre os jovens chineses. Pessoas que não querem se casar, não querem ter filhos. O que criará um problema demográfico daqui a 20 ou 30 anos. Portanto, há desafios reais, mas não é tão ruim quanto dizem aqueles que saíram em 2015 ou 2016. E é por isso que, se você tivesse me ouvido em janeiro do ano passado, teria ganhado muito dinheiro nos mercados acionários chineses. Bem, quais são então as principais oportunidades, como você aponta? As pessoas poderiam ter ganhado muito dinheiro porque a China realmente avançou com força em suas políticas industriais, desenvolvendo IA, semicondutores, veículos elétricos e tecnologia verde. Onde você acha que está indo, neste momento, o principal impulso pela liderança global? Porque, quando você fala em China, parte disso é, claro, subsidiada e apoiada pelo governo de várias formas, mas o anti-bank é orgânico, respondendo à direção do mercado. O que você está observando agora? Bem, essa é uma ótima pergunta. Acho que quando você analisa a situação, deixe-me responder de um ponto de vista geopolítico. A China, na minha opinião, é na verdade um parceiro mais natural para os Estados Unidos do que a própria Rússia. Penso que, no mundo ocidental, as pessoas tendem a ver a China e a Rússia como melhores amigas, inseparáveis, mas acredito que há muita desconfiança entre elas. Esses dois países se aproximaram mais por necessidade de sobrevivência, porque sentem que os Estados Unidos e a OTAN estão tentando desestabilizar e conter a China. E isso é algo que já vimos, certo? Vimos isso com Joe Biden impondo sanções econômicas e controles de exportação sobre indústrias de alta tecnologia. Vimos antes com Trump ameaçando a Venezuela. E agora, é claro, ele não é mais o presidente em exercício da Venezuela. Há uma questão sobre se ele permitirá que os venezuelanos continuem vendendo petróleo para os chineses. Cerca de 4% do petróleo total da China vem da Venezuela. Então isso seria um golpe real para eles. Então a pergunta, Glenn, é o que a China deve fazer? A partir do primeiro governo Trump, eles decidiram focar em inovação indígena e autossuficiência. Não se trata apenas de semicondutores ou inteligência artificial. É tudo. A China compra muita carne bovina do Brasil e da Argentina, mas agora está concentrada em desenvolver seus próprios rebanhos na província de Shandong. Eles também têm comprado muita soja do Brasil e agora estão procurando fontes alternativas. Em vez de comprar mirtilos e frutos do mar da Austrália, agora se vê que a China está construindo enormes plantações, ou campos, de mirtilos e morangos na província de Yunnan. Então, para responder à sua pergunta, a primeira coisa é, realmente, infelizmente para as empresas ocidentais, a realidade é que as empresas chinesas estão começando a focar na autossuficiência, porque há o medo de que o mundo ocidental sancione a China da mesma forma que sancionou a Rússia. E então elas nunca mais consigam ter acesso a produtos. Então, novamente, carne bovina, mirtilos, mas ainda mais importante, Glenn, é a tecnologia. Você sabe o que vimos no mundo do futuro é que quem controlar a IA, quem controlar os semicondutores e definir a pilha tecnológica e os padrões de tecnologia será enormemente poderoso.
is going to be enormously powerful. And if Trump, if Biden, E se Trump ou Biden, seja quem for o próximo presidente, continuar impondo controles de exportação sobre os chips da Nvidia, isso vai destruir a economia chinesa. Então, o melhor lugar para investir agora é em tecnologia chinesa. Você vê empresas como a Minimax e a Cambricon, são as versões chinesas da Nvidia. E aqui está o ponto. Veja alguém como Eric Schmidt ou Sam Altman. Sam Altman, o fundador da OpenAI, disse há 1 ano e meio que a China estava 10 anos atrás dos Estados Unidos em relação à IA. Eric Schmidt, ex-CEO do Google, disse que a China estava 2 ou 3 anos atrás. Logo depois disso, Glenn, surgiu a DeepSeek, e você viu a Alibaba, a Baidu, várias empresas chinesas, aparecendo com tecnologias que pegaram esses caras de surpresa, porque eles estão recebendo informações de analistas da China que não vão ao país há 10 anos. Então, sabe, eu amo os Estados Unidos. Sou americano. Não quero ver os Estados Unidos sofrerem, também não quero ver a China sofrer. Mas para que os Estados Unidos se saiam bem, não podem subestimar as capacidades de inovação da China. Agora, isso é ótimo para os investidores, se for permitido investir. O que aconteceu nos Estados Unidos é que proibiram muitos investidores de private equity e alguns de fundos mútuos de comprar ações dessas empresas de tecnologia chinesas. Então, se você for um investidor americano, vai acabar perdendo. Essa é uma grande oportunidade para o Norges Bank, para vocês aí na Noruega, que talvez não tenham as mesmas restrições políticas e que poderiam investir em inovações chinesas locais. Sim, havia uma frase de efeito dos anos 2010. Os Estados Unidos inovam, a China copia e os europeus regulam. Bem, os europeus ainda regulam, mas a ideia da China como imitadora, a engenheira reversa, tentando alcançar os outros. Tudo isso parece muito 2010 a 2012. Não sei, parece que esse tempo já passou. Quando você vai à China hoje, muitas empresas de tecnologia são inovadoras. Acho que parte dessa retórica é apenas conversa para se sentir bem. Algo como, bem, eles só podem tentar nos alcançar. É tudo o que podem esperar. Acho que essa suposição é muito prejudicial. Eu escrevi um livro, Glenn, em 2014, chamado O Fim da China Imitadora, e previ que a China se tornaria uma potência em inovação. O Vale do Silício riu de mim, quero dizer, fui duramente criticado pela imprensa e pelos tipos do Vale do Silício. A questão é a seguinte: a China tem capital, tem apoio do governo, tem um ecossistema e, o mais importante, tem engenheiros. Então, ela vai alcançar, se não ultrapassar, os Estados Unidos em muitas tecnologias diferentes. Agora, o que acontece na América é que, com justiça, os americanos têm mais capital de risco. Não é fácil, mas se você tem uma ótima ideia, pode conseguir capital semente. Na China, isso não é tão simples. Não existe aquele ambiente inovador de capital de risco como no Vale do Silício ou em Austin, no Texas. O que a China faz muito bem não é inventar, mas pegar algo que os americanos fizeram primeiro, investir muito dinheiro e engenharia nisso e melhorar o resultado. Antes, a inovação estava no modelo de negócios. Agora é realmente inovação tecnológica, mas eles estão alcançando muito rapidamente. E se você observar, a revista Nature acabou de publicar uma lista das principais universidades de tecnologia e IA do mundo. E quase todas são da China continental neste momento. Sabe, eu acho que um diploma da Universidade de Zhejiang ou de Tsinghua vai ser mais valioso do que um diploma de Harvard ou do MIT em 10 anos. Porque a China está realmente mudando o currículo nas escolas, enquanto os Estados Unidos ainda lidam com um sistema de estabilidade de professores. Tipo, eu estudei em Harvard e alguns dos meus professores ainda estão lá 25 ou 30 anos depois, repetindo as mesmas desinformações sobre a China e tecnologia até hoje. Acho que um bom exemplo disso foi em 2011. Elon Musk fez um comentário desdenhoso e riu da ideia de a China fabricar carros elétricos. Ele estava se referindo a BYD.
E agora, recentemente, a BYD é na verdade maior que a Tesla. É realmente chocante de ver. Quase ninguém tinha ouvido falar de carros fabricados na China naquela época. Basicamente não existiam. E então, de repente, do nada, eles se tornaram os principais produtores e assumiram um papel de liderança. É bastante extraordinário o quão rápido isso aconteceu. Depois de décadas de domínio dos carros ocidentais, japoneses e coreanos no mercado, de repente todos estão sendo deixados de lado. É realmente extraordinário. Absolutamente. Absolutely. Yeah, absolutely. I mean, I just flew Com into certeza. Thailand last night. Sim, com certeza. Acabei de chegar da Tailândia ontem à noite, e se você for a Singapura, a BYD substituiu a Toyota e a BMW como a maior vendedora de carros lá. Quando eu estava na Tailândia, reservei um carro premium pelo Grab, que é a versão tailandesa ou do Sudeste Asiático do Uber. Eu esperava pegar um Toyota. Em vez disso, recebi um BYD. Então até os tailandeses estão vendo a BYD como uma empresa premium agora. E eu acho que, sabe, novamente, há muitas críticas dizendo que tudo isso se deve a subsídios, que o governo chinês está usando vantagens injustas. Mas é o seguinte, quando você olha para a Tesla e SpaceX e para o Elon Musk, ele é um grande inovador revolucionário. Elon Musk is a great revolutionary innovator. Mas, se não fosse pelos subsídios do governo dos Estados Unidos, não existiria a Tesla. Então, acho que um dos problemas é que os americanos, especialmente, criticam a China por certas coisas, sejam subsídios, dissuasão militar, o que for, mas na verdade fazem algo muito parecido. Pode até ser que os americanos façam isso 1 milhão de vezes pior quando se trata de subsídios e coerção econômica. E acho que é preciso olhar para as montadoras alemãs e americanas por não ouvirem suas equipes locais, por não entenderem a rapidez com que essas mudanças estavam acontecendo. Não é como se não tivessem sido avisadas. Vou te dar 2 exemplos, Glenn. Logo antes da Covid começar, eu me encontrei com o CEO global de uma das maiores montadoras de Detroit. Eu sentei e disse, olha, você precisa trabalhar com empresas como Huawei, Alibaba e Tencent e tentar criar um ecossistema tecnológico com seus carros, porque os chineses vão deixar de ver os carros como maravilhas da engenharia e passar a vê-los como celulares sobre rodas. E esse CEO global nunca tinha ouvido falar de Alibaba nem de Tencent. Então imagine uma empresa chinesa dizendo que nunca ouviu falar do Google ou do Facebook. Esse cara era incrivelmente ignorante. O segundo exemplo é que eu disse que os chineses iriam adotar os NEVs e novas tecnologias. E esse cara estava me pagando cerca de $10.000 por hora para conversar. E toda a nossa conversa passou de NEVs para se os chineses iriam querer telas sensíveis ao toque em seus carros. E deveria ser 9 polegadas, 11 polegadas ou 13 polegadas. Então eu estava tentando alertar esse CEO de Detroit, sabe, 6, 7, 8 anos atrás, e eles eram ignorantes quanto a isso. E depois a Volkswagen foi provavelmente ainda mais ignorante de certo modo, porque durante a Covid, muitos dos executivos deles, os alemães, estavam baseados aqui. E a Covid foi dura, não era fácil viver na China naquela época. Eles tinham cerca de 4 ou 5 dúzias de executivos. Os executivos que vieram para cá não aguentaram e quiseram voltar para a Europa. Agora eles tinham sido contratados pelos parceiros da joint venture na China, o que significava que se pedissem demissão e voltassem para a Europa, perderiam acho que um bônus de cerca de 50 mil euros. Mas mais importante, eles ficariam sem emprego. A joint venture não podia transferi-los de volta para a Volkswagen. Então muitos desses caras pensaram, vou pedir demissão, mas primeiro vou procurar outro emprego. E assim eles passaram um ano e meio, não focados na Volkswagen na China, mas sim em colocar suas famílias nas escolas certas e encontrar os empregos certos de volta na Europa. E é por isso que a Volkswagen e a Porsche entraram em colapso total na China, certo? As vendas da Porsche caíram 40% em relação ao seu pico. Então não é que a China esteja oferecendo subsídios injustos. É que eu acho que muitas marcas ocidentais são ignorantes em relação ao que está acontecendo no terreno e se recusam a admitir, como Elon Musk fez há 10 anos,
A velocidade com que as empresas chinesas estão subindo na cadeia de valor em termos de qualidade. Bem, as pessoas poderiam ser desculpadas por não saberem mais, porque, como você disse, tudo está acontecendo muito rápido. Pessoas que conheciam a China com confiança há apenas alguns anos acham difícil admitir que já não a conhecem mais, e isso é um grande problema. Acho que você também tem razão. As pessoas costumam apresentar o Vale do Silício como um lugar onde basta deixar as pessoas inovarem, deixá-las em paz, e elas criarão as coisas mais incríveis. O que é verdade, há muitas pessoas brilhantes lá. Mas também é verdade que o Vale do Silício foi amplamente subsidiado, em parte de forma indireta, por meio de contratos governamentais e militares. Ele não surgiu do nada. Então, sim, esse é um bom ponto. Mas deixe-me perguntar sobre isso. A Palantir foi financiada pelo braço de capital de risco da CIA. A Palantir e Alex Karp se tornaram bilionários, mas quase todo o negócio deles vem de vendas para governos. Recentemente estive em Dubai e o homem sentado ao meu lado no Park Hyatt, onde ele estava hospedado, trabalhava para a Palantir e estava fazendo trabalhos para o governo local. Então veja, há muitos subsídios para contratantes militares. Palantir, Anduril, provavelmente Skydio. Você vê essas empresas, todas elas existem por causa de contratos militares. E é por isso que existe uma porta giratória entre Washington, D.C. e essas empresas. Veja alguém como Mike Gallagher, que era congressista e um dos principais críticos da China no Comitê do Congresso ASEAN China. Ele renunciou no meio do mandato para se juntar a Palantir. Então eu acho que há, não quero chamar de corrupção, mas uma porta giratória entre o Vale do Silício e Washington, onde eles lucram com o alarmismo sobre a China e com essas guerras intermináveis que temos nos Estados Unidos. Mas muitas vezes, quando se ouve falar da economia chinesa hoje em dia, é no contexto da guerra comercial com os Estados Unidos. Há apenas alguns anos, dizia-se que os Estados Unidos iriam quebrar a economia chinesa ao reverter seu desenvolvimento tecnológico. Grande parte dessa narrativa foi apoiada, se não me engano, pelo ex-CEO do Google. A suposição era de que os gigantes da tecnologia chinesa não conseguiriam sobreviver sem a tecnologia americana. Isso era especialmente verdadeiro durante o primeiro governo Trump. Mas agora vemos essas bolhas de IA se formando nos Estados Unidos, enquanto a China avança em direção a uma maior autossuficiência. Como isso aconteceu e como você explica esse desenvolvimento? Bem, eu acho que mais uma vez a China estava encurralada. Se eles não tivessem investido em inovação indígena, se não tivessem focado em melhorar o setor educacional, então a China seria contida e desestabilizada. E é por isso que nos últimos 6 ou 7 anos, os 10% mais ricos da China tiveram um desempenho econômico fraco e um sentimento negativo. Agora, parte disso foi auto-infligida pelo próprio governo chinês. Eles reprimiram a Alibaba e a Tencent. E eu acho que isso foi algo ótimo. Na verdade, tem um capítulo inteiro sobre isso no meu livro The Split, em que argumento que a repressão à tecnologia foi positiva, porque criou oportunidades para que pequenos dragões surgissem, como o Douyin, o Pinduoduo ou o Kuaishou. Acho que o duopólio da Tencent e da Alibaba estava sufocando a inovação no país por 10 ou 15 anos. Então o governo fez bem em reprimir isso, mas foi longe demais e francamente não se explicou bem. Não apenas para a comunidade internacional de investidores, mas também para a comunidade empresarial doméstica. Por isso, acho que os chineses perderam muito de seu espírito empreendedor por causa disso. E então ficaram com medo. Temiam que os Estados Unidos, sob o governo Biden, fossem conter a China da mesma forma que a América conteve Cuba, Irã e Coreia do Norte por gerações. Assim, os chineses, veja bem, têm 20 trilhões de dólares em poupança das famílias, mas simplesmente não estavam gastando esse dinheiro. Estavam guardando para um dia chuvoso, caso a situação geopolítica continuasse a se deteriorar.
Há um medo real sob o governo Biden de que não importasse o que a China fizesse, tratava-se de uma guerra ideológica, sabe? Democracias liberais contra nações comunistas autoritárias, os mocinhos contra os bandidos, cowboys contra índios. E por isso, esses 10% mais ricos dos chineses estavam bastante preocupados e não gastavam dinheiro. Mas o que vimos, Glenn, e é por isso que em janeiro passado fiquei mais otimista, é que surgiram sinais de recuperação e um novo ânimo. Vimos o lançamento de Deep Sea, vimos Cobra Kong e vimos The Wandering Earth 2, que é o filme de maior bilheteria de todos os tempos na China, com cerca de 2 bilhões de dólares. Estamos vendo que a China, nos últimos 6 a 12 meses, finalmente conseguiu superar parte dessas sanções e controles de exportação. Não vai ser fácil, você tem razão. Eu não sou otimista em relação à economia da China neste momento. Você não vai ver um crescimento de 8% ou 10%. Não vai haver um boom como houve nos anos 2010. Mas a economia está estável, é forte e há setores onde se pode investir e ganhar dinheiro. O mais importante é que está muito melhor do que muita gente no mundo ocidental imagina. E é por isso que a China está vencendo a guerra comercial contra os Estados Unidos. Certo? Como disse Janet Yellen, a secretária do Tesouro, a América tem todas as cartas na mão. Mas é o seguinte, Glenn, qualquer coisa que os Estados Unidos possam produzir e vender para os chineses. Os chineses podem produzir essas coisas por conta própria, como semicondutores, ou podem comprá-las em outros lugares. Então, em vez de comprar petróleo americano, estão comprando petróleo do Canadá. Em vez de comprar soja dos Estados Unidos, estão comprando do Brasil e da Argentina. Em vez de comprar carne bovina americana, estão comprando da Austrália. A segunda parte é o volume total de exportações. A China não é mais uma economia realmente voltada para exportações. É mais uma economia doméstica. As exportações da China para os Estados Unidos representam apenas cerca de 2 a 2% do PIB total. Portanto, essa estratégia de choque e pavor de Scott Bessent e Trump na guerra comercial foi equivocada. Ela fracassou. Agora, eu conheço o Scott, não muito bem, mas costumava aconselhá-lo quando ele estava na Soros Capital. A última vez que falei com ele foi por volta de 2012 ou 2013. Mesmo naquela época, ele subestimava a China. Ele dizia que a China é uma nação comunista e, por definição, iria colapsar por ser comunista. Então, quando temos ideólogos como esse liderando a guerra comercial, conduzindo nossa política econômica externa e que não possui uma análise clara, sólida, pragmática e não ideológica sobre a China, eles nos levam na direção errada. É por isso que a China está prosperando agora e os Estados Unidos fracassaram na guerra comercial até o momento. Sim, eu já ouvi ele fazer esse argumento. Acho que isso é uma referência clara ao argumento que já foi feito no passado. Mas nesta guerra comercial, parece que Trump estava apostando que as tarifas seriam bastante bem-sucedidas. E, de fato, ao impor tarifas sobre a China, sim, os consumidores americanos estão pagando por isso. Mas, novamente, o ponto principal seria dar às empresas americanas uma vantagem competitiva em relação às empresas chinesas, já que o consumidor precisa pagar a tarifa para comprar produtos chineses. Então, como você avalia o sucesso das tarifas americanas ou a falta de sucesso? Acho que as tarifas são um fracasso total, certo? Agora, elas não impactaram a inflação tanto quanto as pessoas achavam que iriam, ou tanto quanto eu previ que iriam. A razão é que Trump fez muitas exceções, Glenn. Então você não está vendo a tarifa completa de 48%, 50% contra a China ou a Índia. Em alguns setores ela é menor. Deixe-me dar um exemplo. Recentemente estive em uma reunião com o CEO de uma grande empresa de vestuário. Costumava fazer todo o seu fornecimento na China, mas por causa da guerra comercial, começou a adotar uma estratégia de China mais um. Ele passou a considerar o fornecimento de Taiwan
certo, uma democracia. Então, obviamente, produtos feitos em Taiwan deveriam ser bem-vindos nos Estados Unidos. Índia, certo? Modi é grande amigo de Trump e do Vietnã. Então ele transferiu tudo para esses 3 países. Mas ele me disse há algumas semanas, sabe de uma coisa, Shawn? Eu trouxe tudo de volta para a China, porque na verdade é mais barato importar as roupas dele da China para os Estados Unidos por causa dessas exceções do que de Taiwan, Índia ou Vietnã. Então a guerra tarifária, acho que esse é meio que o estilo do Trump em tudo. Ele faz o choque e pavor. Ele grita, berra, espera para ver o que cola. As pessoas vão reagir. Se ele gritar um pouco mais e exercer pressão, será que consegue o que quer ou não? Então, como no caso da Venezuela, eles são fracos, certo? Eles não tinham poder, então tiveram que se curvar. No caso da Dinamarca, veremos o que acontece. Acho que eu estaria muito assustado se fosse um político dinamarquês agora, porque acho que Trump vai tentar roubar a Dinamarca. Mas quando se tratava da China, a China tinha todas as cartas, certo? Além de ter reduzido a dependência dos Estados Unidos e das exportações nos últimos anos, China e Índia juntas controlam cerca de 95% da produção de antibióticos. Elas controlam cerca de 90% do refino de terras raras e cerca de 98% do refino de ímãs de terras raras de alta qualidade. Você sabe, a China domina as terras raras, que impulsionam a economia de consumo mundial de 7 trilhões de dólares. Então, em outubro deste ano, a China disse a Trump e Scott Bessent que estavam tentando aumentar as tarifas novamente. Então, vamos impor controles de exportação sobre terras raras e não vamos fornecer nada para vocês. E não se trata apenas de terras raras, na verdade. Sabe, eu tenho sido um dos maiores entusiastas da prata nos últimos meses. Se você observar, a China impôs controles sobre as exportações de prata para os Estados Unidos. Portanto, a estratégia da China nos últimos 5 a 10 anos tem sido não apenas controlar a mineração e o acesso a commodities, mas também desenvolver capacidades de refino. E agora a China possui refinarias que os Estados Unidos e a Europa não têm, desde terras raras até prata e cromo. E essa é a estratégia que dá à China vantagem sobre os Estados Unidos. A América tem sido realmente ignorante quando se trata da China. Quero dizer, eu sou americano, eu amo a América. Meu emprego dos sonhos é ser secretário de Estado. Eu também amo a China. Mas eu entendo. Fui proibido de ser citado pela Bloomberg e pelo The Wall Street Journal. Não tenho muita credibilidade em Washington, D.C., porque acho que sou um realista em relação à China. Podem me chamar de apologista, mas na verdade estou apenas expondo a realidade da China e oferecendo informações a quem quiser ouvir. Infelizmente para a América, Washington, D.C. e a mídia americana não querem ouvir o que eu tenho a dizer. Sim, não, tudo isso, bem, o que você mencionou, primeiro houve a ideia de reshoring, trazer as coisas de volta para os Estados Unidos. Quando isso não funcionou, eles partiram para o friendshoring. E eu ouvi o mesmo, que isso também não está dando muito certo. Na medida em que funcionou, ao transferir parte do comércio para a Índia, por exemplo, os indianos também desenvolveram uma dependência crescente da China para produzir esses produtos. Então é essa tentativa de fazer um conserto rápido para tirar a China da equação, quando ela é o principal ou dominante fabricante e gigante tecnológico, parece mesmo uma tolice. Mas com essa guerra econômica, obviamente não está indo como Trump esperava. Como você vê a Europa nessa equação, porém? Porque, embora a Europa seja mais um ator passivo, ainda parece ser um dos grandes perdedores nessa guerra comercial. A Europa deveria ser a grande vencedora da guerra comercial. Em vez disso, é a maior perdedora. É muito frustrante para mim ver pessoas como Kaja Kallas, Ursula von der Leyen, Macron e Mark Rutte, o ex-primeiro-ministro dos Países Baixos, agora secretário-geral da OTAN.
Eles deveriam estar tentando extrair benefícios tanto dos Estados Unidos quanto da China. Deveriam dividir e conquistar esses dois países porque, embora a China seja a segunda maior economia do mundo, quando se soma toda a Europa, o tamanho é quase o mesmo. Portanto, a China precisa da Europa e os Estados Unidos querem comercializar com a Europa. Acho que a Europa está cometendo um erro muito grande, como no caso dos holandeses, com a Nexperia e os chips, com a SML, e permitindo ser intimidada pelos Estados Unidos a ponto de não exportar máquinas de litografia de semicondutores. E o mais importante, a formulação. Sabe, veja, Rutte, o secretário-geral da OTAN, disse que a China obviamente vai forçar a Rússia a invadir a OTAN. Mas ele fica curiosamente em silêncio quando Trump ataca a Dinamarca por causa da Groenlândia. Então, acho que a Europa precisa adotar uma abordagem mais pragmática. Eles deveriam buscar um acordo de livre comércio com a China, que, na minha opinião, é algo que a China deseja. Não deveriam impor tarifas ou proibições a empresas de tecnologia chinesas, como as de veículos elétricos ou a Huawei. Em vez disso, sinceramente, não quero ser ofensivo com a Europa, mas a Europa está se tornando um país ou uma região em desenvolvimento. E eu entendo os medos deles em relação à entrada dos chineses. Portanto, o que eu diria aos chineses é: queremos reciprocidade. Quando nós, a Europa, éramos os países poderosos e vocês, a China, eram pobres, vocês obrigaram a BMW e a Volkswagen a criarem joint ventures. É isso que eu obrigaria os chineses a fazer. Eu diria a Geely ou a BYD ou a NIO que, se quiserem construir e vender na Europa, podem. E nós não vamos impor tarifas enormes, mas vamos exigir que criem joint ventures com empresas alemãs, húngaras ou polonesas. Isso é reciprocidade. Acho que o que as empresas chinesas e o governo da China querem é a sensação de que podem investir na Europa, que têm permissão para investir e que existe um manual ou guia sobre o que podem fazer. Porque neste momento eles têm medo de investir, como no caso da Nexperia, em que investiram bilhões de dólares e não houve nenhuma prova de que tenham feito algo errado. As operações holandesas foram apreendidas pelo governo da Holanda. Você viu a Huawei investir uma quantia enorme de dinheiro recentemente na França para abrir uma nova fábrica de telecomunicações. E eles a fecharam há alguns meses, antes mesmo de abrir, porque o governo de Macron estava dizendo que iria proibir produtos da Huawei no lançamento do 6G. Então, sabe, eu acho que a Europa deveria ser um parceiro comercial natural da China. As empresas chinesas querem investir lá, mas precisam sentir que existe um Estado de Direito, não apenas xenofobia e alarmismo sobre a ascensão da China. A Europa deveria ser a grande vencedora. Acho vergonhoso como Ursula von der Leyen e Kaja Kallas lidaram com a China no último ano. Acho que é preciso ter líderes melhores. Bem, o benefício de haver competição tecnológica entre países como os Estados Unidos e a China é que a transferência de tecnologia e tudo isso se tornam questões que eles precisam negociar quando querem competir por mercados ao redor do mundo. Assim, regiões como a Europa podem se beneficiar por terem essencialmente dois pretendentes. O problema, porém, nesse novo mundo multipolar, é que os Estados Unidos têm interesse em transformar a Europa em uma zona exclusiva. Ou seja, você só deve comercializar com os etazonenses. E os europeus parecem seguir essa linha. Eles dizem sim, vamos proibir a Huawei, vamos limitar a presença chinesa na Europa. Mas, para os europeus em um mundo multipolar, para que prosperem e continuem relevantes, eles deveriam fazer exatamente o oposto. Eles deveriam se diversificar, como você disse antes, dentro da própria Europa. A maneira de superar isso é por meio da autossuficiência e da diversificação, em vez de manter essa dependência excessiva de um único fornecedor ou de um único ator. Mas foi exatamente isso que os europeus fizeram. Tudo isso está ligado à geopolítica em sentido mais amplo. O crescimento da China sendo visto como uma ameaça pelos Estados Unidos e também por muitos líderes europeus. Como você vê alguns dos conflitos atuais que estão acontecendo agora? Você mencionou a Venezuela antes. Como isso está impactando a China?
mentioned Venezuela before. How is this impacting China? So it's scary, actually. I think the world is É on the realmente brink of something assustador. very dangerous. Acho que o mundo está à I don't beira de algo muito believe perigoso. that Trump Não is acredito looking que at Trump esteja olhando para a geopolitical geopolítica de thought, forma right? I ponderada. don't think it's Não acho que real seja uma politics, análise de John realpolitik, Mearsheimer, no estilo de John Ash Mearsheimer ou Carter Ash type Carter. analysis. Stephen Walt, sabe, acho que I think temos, we bem, não have, sou I'm psicólogo, not a psychologist, mas acho que but I temos think um we narcisista have a maligno no wicked comando, narcissist in que charge, basicamente toma who's decisões com base em basically suas making próprias decisions tendências based off of his narcisistas. own Onde quer que possa exercer narcissistic poder, tendencies. onde quer que Wherever possa he can causar usurp medo, power, onde quer que wherever possa he ser o can centro das cause fear, atenções. wherever E he também can não be the tenho center provas of the disso, mas public acho que ele quer attention. lucrar And para si also, I don't mesmo have e para proof of seus this, but I think aliados. where he wants Certo. to profit for himself and his cronies, right? I mean, you see all these people. Quer dizer, você vê todas essas pessoas ou empresas doando dinheiro para ele por meio de PACs, e depois elas recebem enormes benefícios, seja roubando o TikTok ou entrando no mundo das criptomoedas. Acho que estamos em uma situação muito perigosa, porque Trump não enxerga o mundo por uma ótica política, geopolítica ou ideológica, mas através de seus próprios problemas mentais. E acho isso assustador. Ele não se vê como um presidente, ou um rei, ou mesmo um deus. Acho que ele se vê acima de Deus. E isso é assustador. A segunda parte é que, sob Trump, nos últimos meses, vimos uma disposição de ir longe demais. Eles usarão coerção política e econômica contra muitas pessoas. Tenho conversado com líderes da América Latina e do Caribe e eles estão bastante nervosos, sabe? Se Trump pode derrubar a Venezuela, o presidente Maduro, e dizer que é por causa de narcoterrorismo ou narcotráfico, a pergunta é: por que então ele perdoou o ex-presidente de Honduras, que foi considerado culpado de narcotráfico? E veja, muitos desses países menores estão com medo de que Trump vá atrás deles. Prenda seus líderes. Faça execuções extrajudiciais como fez na costa da Venezuela. Simplesmente mate pessoas e imponha sanções a líderes políticos e suas famílias. E isso é o que realmente assusta agora, porque não se trata apenas dos políticos. Eles estão indo atrás dos filhos também. E muitos funcionários do governo no sul global estão dizendo algo como: nós não queremos enfrentar o Trump, porque temos medo de que nosso filho, que está nos Estados Unidos, na Califórnia, estudando, seja sancionado, perca o visto, fique sem acesso a bancos e tenha que deixar o país. Há um nível de medo que eu nunca tinha visto antes ao conversar com líderes globais do sul político. Quero dizer, eles estão acostumados a sofrer pressão dos Estados Unidos, estão acostumados à pressão da China, mas nos últimos 3 a 6 meses vimos uma muito mais direta, quase forçada, sobre os políticos. Quero dizer, dá para ver isso até no caso do TPI, certo? O promotor-chefe perdeu o acesso à Microsoft. Então ele perdeu todos os e-mails, certo? Veja Carrie Lam, que era chefe do executivo de Hong Kong durante os tumultos e ataques terroristas de 2019. Ela foi sancionada. Os bancos chineses nem a aceitavam, nem permitiam que ela tivesse contas. Então ela precisava ser paga em dinheiro vivo. Há muito medo no mundo hoje sobre o que esse realinhamento da ordem política e mundial representa. E, novamente, não acho que se trate de esferas de influência. Não acho que seja hegemonia ou imperialismo tradicionais. Acho que é algo transacional e que está se desenvolvendo a partir de alguém que tem, acima de tudo, um complexo de Deus. E, na verdade, eu gosto de muitas das políticas dele, sinceramente. Gosto mais das políticas dele do que das do Biden. Mas a falta de dignidade dele é o que me assusta. Inicialmente, eu gostava da ideia de os Estados Unidos adotarem políticas industriais mais agressivas para reindustrializar. Achei que era uma boa abordagem e esperava que alguém na Europa defendesse o mesmo. Mas a forma como ele tem feito isso, por meio de tarifas e tudo mais, parece em grande parte contraproducente. Com a China, obviamente, ter uma base industrial tão massiva também significa uma enorme dependência de energia. Ouvi dizer que, como a China é uma consumidora de energia tão grande, especialmente petróleo, isso na verdade tem um impacto importante de estabilização nos preços.
impact on prices. That is, China has built all these massive storages. A China construiu todas essas enormes instalações de armazenamento. Quando os preços estão baixos, a China compra muito petróleo para enchê-las, criando uma espécie de piso de preço. Quando os preços sobem, a China recorre aos seus estoques, criando mais ou menos um teto de preço. Como você vê a China nos grandes mercados internacionais de energia? Isso é um problema? É uma dificuldade para diversificar? O objetivo é alcançar autossuficiência total? E até que ponto? Da Venezuela ao Oriente Médio. Os Estados Unidos estão agora planejando guerras uma após a outra. Isso representa um desafio para a segurança energética da China? I guess energy security for China. Então, só para começar com a sua ideia de reindustrialização, eu realmente concordo com o que Trump queria. Não acho que ele estivesse errado ao dizer que os Estados Unidos precisam se reindustrializar. Isso gera empregos e, do ponto de vista geopolítico, é um risco à segurança nacional, certo? É perigoso quando todos os seus antibióticos e ibuprofeno são produzidos na China e na Índia. Não porque a China e a Índia tenham feito algo errado, mas porque conseguiram superar os Estados Unidos em competitividade. Portanto, os Estados Unidos precisam criar um ecossistema que atrai a manufatura. Eles devem fazer isso, mas de forma justa, não por meio de coerção econômica. E é só observar. Trump tentou fazer com que, você sabe, a LG e acho que a Hyundai construíssem baterias na região sul dos Estados Unidos. E então a polícia prendeu 4 ou 500 deles, porque não tinham as permissões de trabalho adequadas. Isso é apenas um exemplo de por que os Estados Unidos não vão se reindustrializar até que os políticos consigam se organizar. Agora, quando se trata de energia, acho que a Venezuela é uma peça importante. Mas não uma peça super importante para o petróleo chinês. Representa apenas cerca de 4%. Um problema muito maior é o Irã. O petróleo iraniano representa cerca de 20 a 30% das necessidades de petróleo da China. Então, isso é claramente algo que está preocupando Pequim neste momento. O que está acontecendo com a instabilidade e os protestos em Teherã e no restante do Irã. E se o filho do antigo Shah pode ou não voltar e assumir o poder caso Khomeini seja derrubado. Isso certamente está assustando a China, porque eles ainda precisam de petróleo. Eles estão tentando reduzir sua dependência do petróleo, mas há apenas tantas reservas às quais podem ter acesso. É por isso que há tanta tensão no Mar do Sul da China. Existem depósitos de petróleo ali que ainda não foram explorados, e a China quer demarcar seu território para reivindicar esses depósitos como seus. Mas a China está investindo muito em energia nuclear. Eles estão investindo muito em turbinas eólicas. Se você for à Mongólia Interior, Hebei e Xinjiang, muitas províncias da China, verá turbinas eólicas espalhadas por toda a paisagem. Então não tenho certeza do que Trump quis dizer outro dia quando afirmou que a China não tem moinhos de vento. Quero dizer, eles estão por toda parte. São enormes. Mas claramente ainda é preciso petróleo, mesmo com toda a energia renovável e a energia nuclear. A China ainda vai depender das importações do Irã e de outros países. É por isso que o que acontecer nas próximas semanas no Irã será crucial para a economia chinesa e sua dependência do petróleo. Deixe-me fazer só mais uma pergunta. O que você acha que vai acontecer na China nos próximos anos? Qual é a principal direção? Ou talvez não uma previsão de bola de cristal, mas suas expectativas com base no rumo que eles estão tomando? Acho que, você sabe, o governo da China tem uma filosofia diferente da do governo dos Estados Unidos. Quando você olha para os Estados Unidos, acho que seus líderes querem ser eleitos, então eles focam suas políticas em agradar as pessoas do seu distrito, as pessoas do seu estado que votariam neles.
Eles querem agradar os Elon Musks, os Ken Griffins da Citadel, os Peter Thiels, os George Soroses, porque querem arrecadar doações políticas. E acho que isso cria a possibilidade de os ricos ficarem realmente muito ricos nos Estados Unidos, certo? Se você é um jovem de 22 anos e quer ser um empreendedor, os Estados Unidos são superiores à China se o seu objetivo é ficar rico. Porque eu não acho que o governo americano se importe tanto com as classes de baixa e média renda. Eles dizem que se importam, mas no fim das contas, o que realmente importa para eles são seus doadores políticos. Na China, por outro lado, Glenn, como ninguém os elege e não há transições regulares de poder, os formuladores de políticas não fizerem um bom trabalho, haverá protestos e possivelmente revoluções. Então a China foca na maioria e não na minoria. O que eu vejo acontecendo nos próximos anos é que a China vai continuar tentando melhorar a qualidade de vida do que eu chamo, no meu livro, a divisão de os 90%, os chineses das classes baixa e média. Eles vão crescer nos próximos 5 a 10 anos para cerca de 800 milhões de pessoas e tentarão oferecer melhor acesso à saúde e à educação. Eles querem criar uma sociedade moderadamente próspera. A China não quer uma sociedade governada por oligarcas, porque, na verdade, o que temos nos Estados Unidos é essencialmente uma plutocracia. Eles querem ajudar a construir essa classe média, e eu vejo isso acontecendo nos próximos 3 a 5 anos. Agora, a longo prazo, isso vai criar oportunidades para os 10% mais ricos ganharem dinheiro, vendendo educação, vendendo serviços de saúde, mas não vai ser aquela loucura capitalista desenfreada que existe nos Estados Unidos, onde os executivos das farmacêuticas ou seguradoras ganham 10, 20, 30 milhões de dólares por ano ou mais como CEOs. Sabe, na China, eles diriam ao CEO, você provavelmente pode ganhar alguns milhões por ano, mas vamos impor limites de preço para que os 90% possam ter acesso aos tratamentos mais recentes contra o câncer ou aos novos tratamentos para diabetes. Então acho que a China vai continuar crescendo bem, de forma estável, e terá um ambiente bastante saudável, com uma classe média segura, de boa qualidade e robusta. Mas, novamente, se você quer ficar absurdamente rico, vá para os Estados Unidos, vá para Austin, talvez para o Vale do Silício. Não vai ser na China. A China é uma sociedade moderadamente próspera. Isso é interessante, Roy. Bem, antes, Strange, onde as pessoas podem encontrar? A melhor maneira de me encontrar é nas livrarias. Você pode ler meu livro, The Split, Finding the Opportunities in China in the New World Order. Ele foi lançado há cerca de 1 ano e ainda é relevante, com capítulos sobre IA, semicondutores e terras raras. Você também pode me encontrar no Twitter ou no LinkedIn. Talvez eu crie meu próprio podcast nos próximos meses, mas ainda não tenho certeza. Ótimo. Vou deixar um link para o seu livro na descrição e muito obrigado por dedicar seu tempo. Muito obrigada, Glenn, por me receber. Foi uma verdadeira honra. Feliz Ano Novo para você e para o seu público. E obrigada por me permitir compartilhar talvez uma perspectiva diferente daquela que muitas pessoas possam ter sobre a China hoje. Obrigada.